Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no Senhor. Mais uma vez, obrigado a cada um de você, por você estar aí do outro lado, nos acompanhando. Que Deus possa te abençoar ricamente nesta manhã, nesse dia. Que a palavra de Deus possa fazer a diferença nas nossas vidas. O texto que a gente vai ler hoje como base, a mensagem vai trazer muitas passagens, mas nós vamos ler um texto, um versículo só, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, no versículo 46. E depois, ao decorrer da mensagem, você vai entender o porquê dessa leitura, porque hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de Cristo. E já asseguro, Evangelho de João, capítulo 7, verso 46. Já asseguro aos irmãos que se eu fosse falar tudo a respeito de Jesus, só do que eu tenho aprendido nos últimos meses, então ficaríamos aqui o dia inteiro para falar, teremos tantas coisas a falar deste homem maravilhoso, desse Deus magnífico, desse Filho obediente, desse Filho amado pelo Pai, e falaríamos o dia todo e não daríamos conta de falar tudo. E se abríssemos espaço para cada um de você que vai ouvir essa mensagem, ou que está ouvindo essa mensagem, para falar de Cristo, então é como o apóstolo João disse, nem todos os livros do mundo poderia registrar tudo que nós já conhecemos de Jesus. Mas Jesus, em resumo, ele é maravilhoso. Que eu e você possamos nos entregar a ele por completo, não só nessa manhã, mas todos os dias de nossas vidas. Versículo 46 de João. Ninguém jamais falou dessa maneira como esse homem fala, declarou os guardas. Nós vamos entender daqui a pouco por que essa declaração ela é importante nessa manhã. Mas antes de entrar nessa declaração, em algumas palavras dos apóstolos, dos discípulos e de outras pessoas, Alexandre o Grande, certa vez, chamou um dos seus oficiais e disse: conheço os homens e digo-lhe que Jesus Cristo não foi apenas um homem. As mentes superficiais veem certa semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios, deuses e outras religiões. Mas essa semelhança, diz Alexandre, simplesmente não existe. Ela é totalmente equivocada. Nada de novo quanto ao destino de nossas almas, quanto a Deus. Nos santuários pagãos, nas guerras entre os deuses, nas esculturas imóveis, eles têm provocado um perfeito caos entre os mortais. Mas não acontece assim com Cristo. Nele tudo me provoca admiração, continua Alexandre dizendo. Seu espírito me avassala, sua vontade me confunde. Entre ele e qualquer outra pessoa do mundo, não é possível qualquer termo de comparação. Ele é verdadeiramente um ser em si mesmo. Debrande, o nome do oficial. E se você não percebe que Jesus é Deus, muito bem, neste caso, eu errei quando te fiz um general, disse Alexandre ao seu oficial. Entender a pessoa de Cristo é um dos maiores desafios da raça humana, porque Cristo é simplesmente incomparável. Mesmo nos evangelhos, onde encontramos a legítima fonte sobre a pessoa dele, há sempre um profundo questionamento sobre quem é Jesus. Uma das perguntas mais frequentes é essa: quem é este? Os escribas e os fariseus ficaram atônitos quanto à personalidade de Cristo. Os escribas e os fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus?
Lucas 5, 21. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa os pecados? Lucas 7, 49. Os próprios discípulos manifestaram medo e admiração diante de Cristo. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e ele lhe obedece? Lucas 8, 25. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Lucas 9, versículo 9. O povo de Jerusalém, vendo o alvoroço dos discípulos de Jesus, perguntava, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? Com certeza, não pode ter havido personalidade mais extraordinária na história do que a de Jesus. Ninguém jamais pode ficar indiferente a Jesus Cristo. Você pode amá-lo, você pode adorá-lo, você pode admirá-lo, você pode odiá-lo, você pode desprezá-lo, persegui-lo, mas ficar indiferente a ele, jamais. Todos nós teremos que nos posicionar sobre Cristo. Agora, o que os homens disseram dele também nos evangelhos? Os judeus diziam que Jesus era um endemoniado, em João capítulo 8, verso 52. Os fariseus diziam que Jesus era um pecador, como outro qualquer, João 9, 24. E depois eu mando as passagens para vocês. O sacerdote dizia que Jesus era um enganador, um embusteiro do povo, João 7, 12. O povo dizia que ele era o retorno de João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, ou algum dos profetas mais conhecidos. Até os discípulos chamaram Jesus de um fantasma, acharam que ele era um fantasma, quando ele apareceu no meio da noite andando sobre as águas. Mas hoje, quero convidar cada um de vocês a dar a sua própria resposta a respeito de Jesus. Eu sei que quando eu pergunto, ou quando alguém perguntar quem é Jesus, nós vamos correr logo e responder: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E é verdade, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, meu Senhor, meu Salvador, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas tem algumas características na pessoa de Jesus que vamos ver nessa manhã, que quando alguém perguntar para você, você vai ver que Jesus é tudo isso e mais alguma coisa. Por isso que ele é incomparável. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: mas e vocês? O que vocês pensam do Messias? A essência da fé cristã é seguir a Cristo. Quem é esse a quem servimos e adoramos? Esse texto está em Mateus 22, verso 42. Então, quem é esse a quem servimos e a quem adoramos? Antes que você possa responder à pergunta, então eu vou te apresentar um retrato simples, porém bem fidedigno, da personalidade incomparável, dessa personalidade inquestionável, incomparável, que é Jesus Cristo. Mas eu quero advertir você, antes de tudo, que eu e você, nós precisamos, e é imprescindível, que nós tenhamos uma atitude de humildade para entender Jesus. Não pense que para conhecer Jesus, para entender Jesus, para se aprofundar mais na vida de Jesus, é de qualquer maneira, não é. Por isso que nós vimos que em Cristo nós somos novas criaturas. Novos pensamentos, novas atitudes, nova maneira de falar, de agir, de ver, de enxergar. Então, eu e você, nós precisamos de uma atitude de humildade para entender Jesus. Porque estamos diante da pessoa mais bela, moralmente perfeita
e gloriosa que a raça humana já viu. Ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, Jesus é o mais próximo de Deus que nós poderemos chegar no momento, ou aqui nessa terra. Irmãos, que nós possamos tirar dos nossos pés as sandálias do orgulho e caminhar humildemente por uma terra santíssima e chegarmos aos pés de Cristo, ao incomparável. O nosso texto, agora você vai entender, João 7,46, o nosso texto que nós lemos é uma declaração de uma escolta de oficiais romanos, soldados, acostumados a enfrentar rebeliões, motins, assassinos enfurecidos, ladrões violentos e etc. Esses homens sabiam revidar com extrema brutalidade toda forma de agressão. A missão que eles tinham agora era prender Jesus. Prender e escoltar Jesus. Apenas um pregador. Pareceu o início de um passeio para os homens tão preparados à violência. Só que esses homens cometeram um erro. O erro que eles cometeram foi parar para ouvir o final da pregação de Jesus. E subitamente os corações foram tomados de admiração e temor por Jesus. Imagina a cena, irmãos. Lembra que nós falamos um pouco sobre quem é Jesus, as perguntas, quem é esse que acalma o mar, quem é esse que faz, quem é. Agora, esses oficiais enviados pelo sumo sacerdote, os fariseus, para prender Jesus, eles já estavam acostumados a prender toda a ralé, toda espécie de homens brutos e maus, enfurecidos. Eles conseguiam dominar essas pessoas. Agora eles chegam para prender um pregador. E eles cometem um único erro, de parar para ouvir o final da pregação de Jesus. E nem foi a pregação toda. E ouvindo o final, o coração deles foram tomados de admiração e temor por Jesus. Quem sabe esses foram os últimos a tomarem a decisão de crerem na palavra de Jesus. E assim mesmo fizeram. Aí eles tiveram que voltar para o quartel. E a questão agora era como justificar o não cumprimento da missão? A saída era dizer: ninguém jamais falou como esse homem. Por quê? Ele falou isso, nós lemos no versículo 46, ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declararam os guardas. Porque Jesus exercia tal poder sobre a mente e o coração dos homens? Porque Jesus, na época, ele exercia esse poder, e com certeza, se nós o conhecemos um pouco mais, ele vai exercer esse poder em nossos corações e vamos nos admirar com Jesus. Vamos nos apaixonar mais ainda por Jesus, porque Jesus é simplesmente incomparável. Jesus é a pessoa mais bela, como nós falamos aqui agora, moralmente falando. Primeiro ponto que eu quero destacar que Jesus é incomparável é pela perfeição do seu caráter. Jesus causava admiração nas pessoas por causa do seu caráter. O caráter, ele define as intenções. As intenções dão autenticidade às palavras e atitudes. O caráter é definido por virtudes e fraquezas. Algumas personalidades são identificadas por suas virtudes e fraqueza. Olha para você ver, Jó foi paciente. Moisés foi manso. Abraão foi amigo de Deus. João foi o discípulo amoroso. A singularidade do caráter de Cristo é que nele não há pontos fracos. Vamos olhar, por exemplo, a combinação de alegria e seriedade de Jesus. Jesus nos conquista pelo perfeito equilíbrio em ser uma pessoa sóbria e bem-humorada, alegre e ao mesmo tempo sofrida. Normalmente, essas emoções identificam as pessoas. Por exemplo, Jô Soares
na sua época, era alegre. Pedro Malan, sério. E às vezes eu e você temos momentos que estamos dando gargalhadas. Isso é notório. Mas tem momentos que estamos tão para baixo, tão tristes, que a testa fica franzida na hora. Há pessoas no nosso meio que têm a facilidade em fazer outros a sorrir. E há outros que são tão sérios que não conseguem sorrir de uma piada. E Cristo conseguia combinar a alegria e a seriedade de uma maneira simples, para não chamar a atenção. Jesus mesmo disse: eu estou dizendo isto para que a alegria de vocês seja completa. Jesus não repartiria a sua alegria se não tivesse maneira de contagiar os seus discípulos. Jesus sempre contagia, ele sempre envolve as pessoas. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1, versículo 9. Eu gosto muito dessas coisas, porque é uma alegria tão rica, tão abundante, que ninguém jamais poderia ou poderá experimentar a maior emoção. Daí você pode perceber que havia o senso de humor em Jesus. Imagina você que já morou na roça. Imagina que você já morou no interior ou nasceu no interior, não é o caso. Jesus numa roda contando alguns causos que nós conhecemos como as parábolas. Você escuta algumas coisas do tipo assim: é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, eu direi à minha alma: tens um depósito muito cheio de bens e vai durar por muitos anos, então eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou regalar. Mas Jesus disse: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tem preparado, para quem será? Por que é que você vê um cisco no olho do seu irmão e não repara a trava de madeira que está no seu próprio olho? Jesus combinava um senso de humor com realidade, com seriedade. Quando você olha, se você estivesse numa roda no interior contando uma história assim, poxa, o rico não entra no reino dos céus, mas um camelo passa no fundo de uma agulha. Quando eu conheci a palavra de Deus, né, e li algumas coisas, quando eu li essa passagem, eu achava que era o camelo um animal. Depois é que eu fui ver que não é bem. Mas ainda assim, é um barbante bem grosso, que para passar no fundo da agulha é difícil. Mas é mais fácil o barbante, ou o camelo, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas também Jesus era uma pessoa realista. Ainda que você conseguisse ou consiga sorrir com as parábolas, ele não ignorava as aflições da vida terrena. Por isso ele dizia aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabia chorar com a família de Lázaro. Jesus sabia se entristecer por um povo que andava como ovelha sem pastor. Jesus sabia sentir compaixão quando faltava fé num pai que pede por um milagre para o seu filho. Jesus entendia e entende nossas aflições. Por isso que falar de Jesus hoje é tão bom, que por mais que seja difícil o seu dia, Jesus sabe. Jesus conhece as suas dores, Jesus conhece a sua aflição, Jesus conhece e sabe de cada um dos seus pedidos, porque quando ele vê aquele homem pedindo por um milagre para o seu filho. Por isso Isaías disse: ele suportou dores e sofrimento sem fim. Isaías 53, 30. Deixa bem claro isso para nós. O autor aos Hebreus afirma que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando eu e você vamos para Cristo,
quando nós derramamos nossas almas perante Ele, se você estiver alegre, Ele vai entender sua alegria. Mas se você estiver triste, Ele também o acolherá. Porque alegria e tristeza estavam em perfeita harmonia com o caráter. Assimilar alegria e tristeza. Deu um pique na internet, mas que bom que voltou rápido. Outro ponto muito bacana na pessoa de Jesus é a majestade e humildade. Uma combinação extraordinária. Jesus podia ser magnificente, ao mesmo tempo parecer uma pessoa comum. Um dos mais arrebatadores mistérios da vida de Cristo é entender como ele mesmo via a sua condição. Ungido pelo Espírito Santo, Jesus sabia que perfeitamente ele e o Pai são um. Mas jamais Jesus se colocava na mesma posição com os homens. Mesmo ele sabendo que ele e Deus era um, ele não colocava isso diante dos homens. Na oração que ele ensinou aos discípulos, ele começa dizendo: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Pai. Como é que Cristo se equilibrava entre quem ele era e as limitações humanas? Paulo nos revela esse mistério. Porque Cristo agora é homem e Deus. Lembra? O qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, fosse coisa que não devesse abrir mão, mas ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhantemente aos homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Essa é a chave. Jesus abriu mão de agir como ele tinha direito de agir. Ele poderia, mas ele não fez. Por isso que eu falei logo no início, que fôssemos falar de Jesus, a gente vai falando muitas e muitas coisas. A obediência de Jesus é incrível. Quando ele vem para a terra, para viver no nosso meio, mesmo sabendo que ele e Deus era um, ele não lançou mão desse poder aqui, ou desse título, ou desse direito. Muito pelo contrário. Por isso é que Jesus parecia uma pessoa comum. Aí começa a fazer sentido que os guardas foram achando que era um passeio, ou prender um pregador. Hoje o serviço é tranquilo. Mas quando eles chegam perto daquele homem simples e ouvem a sua mensagem, mexe no coração deles. Ele era tão comum, tão humano, que para identificar ele junto aos soldados romanos, Judas, o traidor, teve que beijá-lo. Porque Jesus estava lá e tinha outras pessoas. E quem agora era aqueles que tinham que prender? Então Judas, para identificar Jesus, que era como eu e como você, tão parecido conosco, Jesus dá um beijo na sua face, para que eles não prendessem o homem errado. Tudo para evitar que prendesse um culpado no lugar do inocente. Majestade, humildade, magnificência e simplicidade, perfeitamente equilibrada em uma única pessoa, Jesus. Olha que interessante, irmãos. Como homem, ele teve sede. Como Messias, ele transformou água em vinho. Como homem, ele teve fome. Como Messias, o ungido, ele é servido por anjos e multiplica pães e peixe e alimenta uma numerosa multidão. Como homem, ele se cansa e dorme num barco em meio temporal, como um Messias.
Ele acorda e repreende as forças do vento, a fúria do oceano, e estabelece a calmaria. Como homem, ele deixa-se prender por uma escolta de guardas. Como ungido de Deus, ele pronuncia as palavras, eu sou, e imediatamente a escolta cai ao chão, aterrorizada. Como homem, ele deixa se esbofetear, ele deixa se escarnecer, ele deixa se cuspir, mas como ungido, ele perdoa os ignorantes que o ferem. Como homem, ele entrega a sua vida espontaneamente para ir ser sacrificada na cruz. Mas como Messias, ele reassume a sua vida ao terceiro dia, ressuscitando gloriosamente da morte. Sabe qual o benefício desse equilíbrio? Para mim e para você? É que quando você dobrar seus joelhos hoje e dizer para Deus, ó Senhor, eu não aguento mais, isso está além das minhas forças, Ele não vai dizer, nunca. Olha, você devia ter vergonha de vir aqui choramingando sobre isso para mim, porque isso não é nada. Nunca Jesus vai dizer isso. Cristo sabe o que vai dentro da alma humana. Ele passou por tudo isso. Ele conhece a natureza humana, ele me conhece, ele te conhece. Então, quando você for para ele falando que não conhece, que não tem forças mais, acredite, ele sabe o que você está passando. Não precisa explicar nada para ele, porque ele foi semelhante a nós. A não ser pelo pecado, que ele nunca cometeu, mas ele foi semelhante a nós. Você segue a Cristo? Você está em Cristo? Cristo está em você? Mais um ponto interessante na pessoa de Cristo: misericórdia e juízo. Qualquer pessoa, porque é outro aspecto notável da simetria do caráter de Cristo, é que ele sabia ser perfeitamente juiz e perfeitamente advogado. Qualquer pessoa nesse mundo se confunde nisso, julgando quem precisa de compaixão e condescendendo de quem precisa de repreensão. Infelizmente, Jesus agora nos mostra uma parte dele que nós temos que absorver o quanto antes. As outras também. Alegria e seriedade, a parte humana de Jesus, a parte magnificência, a magnitude, a parte ungido, cabe só a ele, mas a parte humana de Jesus, nós temos que absorver. Agora, misericórdia e juízo, porque muitas das vezes nós julgamos as pessoas que precisam de compaixão e ficamos condescendentes das pessoas que precisam de repreensão. A Bíblia diz que a gente não deve julgar uns aos outros, mas Jesus nos ensina a julgar o que é certo. Mas se você não sabe lidar com isso, deixa para Jesus. Ele é o perfeito juiz. Ele é o nosso advogado, ele que intercede por nós. Muitas das vezes vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Mas Jesus, nem por um momento, foi impaciente com os pecadores arrependidos. Nem coniventes com os arrogantes escribas e fariseus. Talvez a pessoa vai chegar para você e você não conhece o coração dela. Arrependido pelas coisas que fez ou falou. Tenha compaixão. Talvez pessoas vão zombar da sua fé. Seja sério. Defenda Cristo. Defenda a sua fé. Não precisa agredir ninguém. Não precisa maltratar ninguém. Jesus não fez isso. Mas Jesus,
Ele não foi conivente com os arrogantes escribas e fariseus. Ele foi misericordioso com o cego de nascença, cuja cegueira era tido como maldição por um pecado escondido. Mas foi implacável com os fariseus que criticavam o homem curado e dava testemunho de Jesus. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, se continuam tendo culpa, Jesus foi misericordioso, com a mulher apanhada em flagrante adultério. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Jesus foi implacável com os escribas e os fariseus, escrevendo abertamente na areia os segredos mais íntimos, as iniquidades mais escondidas daqueles acusadores. Jesus foi misericordioso com a mulher. Aos escribas e fariseus, a sua palavra era sempre: ai de vós. Aos humildes de espírito, a palavra era: vinde, benditos do meu Pai. Que nós possamos absorver essas qualidades de Jesus e colocar em prática. Quando eu e você começarmos a seguir Jesus, andando humildemente com Deus, não vamos ficar amedrontados. Nós vamos ficar olhando nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, para ver se vai cair um raio em nossas cabeças. A Bíblia ensina que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel a seu serviço, a serviço de Deus, para que os pecados do povo, para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu, mas não cedeu. Jesus é incomparável por sua singularidade, pela singularidade das suas virtudes, fraquezas, são elementos básicos da sua personalidade. A capacidade de aprimorar as virtudes, dominar as fraquezas, faz a diferença entre os grandes homens e os desprezíveis. Mas quando estudamos sobre a pessoa de Jesus, nos evangelhos, chegamos a surpreender, ou a surpreendente conclusão de que alguma virtude humana se tornaria a desmoralização da sua gloriosa personalidade. Ou seja, existem algumas coisas que o ser humano carrega entre si, ou carrega consigo, que não faz parte da vida de Jesus. Eu não vou citar todas as passagens, mas vou citar 3 coisas mais ou menos aqui. Mudança de opinião. Mudar de opinião demonstra maturidade, uma avaliação mais acurada. É quando alguém diz, isso não está certo, mas depois diz, eu estava errado. Muda de opinião mostra um conhecimento e reconhecimento. Mas Jesus, ele não mudava de opinião. Jesus falava com certeza e com autoridade. Alguém um dia falou, poxa vida, mas o senhor pregou duro hoje, hein? O senhor pegou pesado com o pessoal hoje. Desse jeito ninguém vai ficar com o senhor. Então Jesus responde, vocês também querem ir embora? Não foi porque o sermão foi duro que Jesus ia mudar de opinião. Não. Muitas das vezes as palavras serão duras para que eu mude a minha vida. Para que nós mudemos nossas vidas. Jesus não vai mudar para mim agradar. Foi pesado? Pegou pesado? Alguns disseram? Sim. Então eles que mudem. Porque essa é a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Outra virtude humana é confessar pecados. Confessar pecados é talvez a última e mais notável virtude que o ser humano pode ter. Vou contar uma história para os irmãos aqui, que em novembro de 1945, no Palácio da Justiça, lá em Nuremberg, na Alemanha, teve o início o maior julgamento da história humana. Ali estavam 21 criminosos de guerra, todos do exército alemão.
responsável pelo extermínio de milhões de pessoas. Foram ouvidas naquele julgamento 240 testemunhas. Tiveram 300 mil declarações, 218 dias de julgamento, 5 milhões mais ou menos de folha de papel, 11 condenados à morte. Joaquim, um nome aqui é meio diferente, então, de 52 anos, ministro das Relações Interiores, um dos 11 condenados à morte, antes de ser enforcado, dizia: confio apenas no sangue do Cordeiro. Deus tem misericórdia da minha alma. William Keitel, 63 anos, comandante de exército de Hitler, ajoelhou-se à beira da cama e confessou seus pecados ao capelão da prisão. Que Cristo, meu Salvador, fique comigo até o fim. Hans Franklin, 45 anos, governador da Polônia, durante a guerra, carrasco da Polônia, foi o primeiro a se confessar culpado de todas as acusações. Mas Jesus, o incomparável, jamais confessou ou vai confessar algum pecado, porque ele não cometeu um pecado sequer. Então, é outra virtude humana, confessar pecado, mas Jesus não tem. Mudança de opinião, Jesus não muda. Confessar pecado, por quê? Você nunca pecou. Mudar de opinião, se ele fala a palavra do Pai, se ele transmite as palavras do Pai, se ele prega o que Deus mandou ele pregar. Então, Jesus, ele é incomparável por essas coisas. Ele não muda de opinião. Ele não precisa confessar pecado. Ele nunca cometeu pecado. Então, Jesus, ele é inquestionável. Uma outra parte que nós podemos ver, Jesus, ele é incomparável pela singularidade da sua natureza. Nós começamos essa mensagem com uma intrigante e frequente pergunta que existe nos evangelhos. Quem é este? Essa última parte nós já estamos terminando, e obrigado e desculpa pela extensão do tempo, mas obrigado pela sua paciência, porque é muito importante conhecermos Jesus, realmente aproximar de Jesus e observar essas virtudes que Jesus tem. E quais são as virtudes que temos que ele nunca terá. Nessa última parte quero mostrar quem a Bíblia diz ser Jesus Cristo. Os anjos e os demônios. Os anjos foram os primeiros a professar a divindade e a natureza de Cristo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás com as feras, mas os anjos o serviram. Marcos 1, 12 e 13. Parece ironia, mas os piores inimigos de Cristo foram os primeiros a confessar a sua realeza. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, veste destruir-nos, bem seis quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 24. Seus discípulos, interessante que você vê também em Marcos, capítulo 5, os demônios daquele homem lá do Geraseno. Você é o Filho de Deus Altíssimo. Os inimigos conhecem Jesus. E você, e eu, e nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Jesus. Os seus discípulos durante muito tempo. Jesus foi um ponto de interrogação para eles. Quem é esse que acalma o mar, perdoa o pecado, dá vista ao cego, liberta os cativos, ressuscita os mortos? Quem é este? A revelação de quem Cristo é, foi um processo gradativo na mente dos apóstolos e deve e tem sido em nossas mentes. Porque a cada dia que passa, que nos aproximamos de Jesus, que passamos a conhecer um pouco mais de Jesus, então começamos a entender de fato quem é Jesus. Eu sei que essa mensagem não vai te apresentar totalmente a respeito de Cristo, mas se você e eu precisarmos nos evangelhos e continuarmos a estudar a vida de Cristo, conheceremos mais e mais de Cristo. A primeira declaração de entendimento de quem era Jesus veio de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Mateus 16,16, Deus, o Pai, o mais contundente de todos os testemunhos vem de Deus, o próprio Deus. Deus disse a Jesus Cristo o que jamais disse para homem algum. O próprio autor aos Hebreus pergunta, a qual dos anjos teria dito? Tu és o meu filho, eu te gerei, eu lhe serei pai, ele será filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Quem mais Deus falou essas palavras? Para mais ninguém. Mas ele falou para Jesus. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Fala de Moisés como sendo o homem mais manso. Fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas somente a uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso, manifestou a sua paixão. Logo no começo do seu ministério, Deus disse essas palavras. Então foi ouvida do céu uma voz. Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Só Jesus ouviu essas palavras. Só Jesus ouviu do próprio Deus. Você é meu filho amado, a quem eu tenho alegria. Irmãos, o significado dessa declaração é tão maravilhoso e tão profundo, porque os filhos e amados de todos os eleitos de Cristo são de Deus. Todos nós pertencemos a Deus, mas somente Jesus, somente a Jesus, Deus pode dizer, eu tenho alegria em você. Deus se diverte e encontra felicidade e acha todo o prazer em seu Filho Jesus Cristo. Mas por que Deus se alegra em Jesus? Por causa da semelhança. Deus e Jesus são a mesma natureza divina. Quando Deus Pai olha para Jesus, aprecia a beleza e a perfeição dos padrões divinos. E Paulo afirma, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Colossenses 1, 19 e 2, 9. Portanto, tu és meu filho amado, em ti me alegro. Perfeita submissão. Outro motivo de alegria de Deus em Jesus é que Jesus sempre obedeceu a Deus. Quem pode entender o diálogo entre Jesus e o Pai no Getsemane? Ele dizia, Pai, ou melhor, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Esse é um momento muito especial na vida de Cristo. Ele pergunta se há outro modo de obter a redenção para os eleitos, sem que ele sofra o castigo. E sem que Deus Pai sofra em castigar o seu filho. Não sei porque estamos falando de pai e filho, mas que bom que hoje o mundo celebra o Dia dos Pais. Mas olha, um filho obediente como Jesus e um pai que alegra-se com o filho. E agora, no momento de dor, não tem outro jeito de redimir os pecadores, a não ser pela dor do seu filho e pela dor que o pai vai sentir naquele momento. Sabe, o pai vai ter uma difícil missão, difícil e penosa. O pai vai ter que moer, vai ter que transpassar, vai ter que castigar o filho amado. O filho que traz alegria para o coração do pai, ele agora vai ter que castigá-lo de uma forma cruel. Ele será o cordeiro que será imolado. Deus sabe que vai ter que aplicar
a pena justa para cada pecado. E o duro dessa pena é que Jesus foi para esse sofrimento, para a cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. E agora Deus tinha essa difícil missão de moê-lo, de castigá-lo, de transpassá-lo, de imolá-lo. Mas das profundezas de uma alma angustiada vem um grito, uma incondicional entrega. Seja feita a tua vontade. Portanto, tu és meu filho amado, em ti me alegro. Perfeita pureza. Outra alegria para Deus em Jesus Cristo é que a sua absoluta natureza, a pureza de Jesus, traz alegria para Deus. Por isso é que nós estamos estudando um pouco mais sobre Jesus durante a semana, porque precisamos transformar nossas mentes e coração, sermos santos como Jesus foi santo, nos aproximar um pouco mais de Jesus, para que a alegria de Deus seja completa de fato em nós. Para Deus, a beleza não está nas cores, mas na perfeita ausência de mancha. O salmista diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Jesus foi criança. Jesus foi um adolescente, com irmãos e irmãs, em casa. Imagine todos aqueles anos com uma inumerosa família, sem nunca ter ofendido ninguém, sem nunca ter irritado um dos seus irmãos, sem nunca ter tomado partido, sem nunca ter participado de nada que manchasse a sua santidade de Deus. Então, de novo, a alegria de Deus não está nas cores, ou melhor, para Deus a beleza não está nas cores, mas na ausência de mancha. Jesus viveu como nós. Ele não se deixou manchar por nada dessas coisas. Não tomou partido, não irritou ninguém, não ofendeu ninguém, não participou de nada que manchasse a santidade de Deus. Perfeita comunhão. Porque Deus nunca se sentiu sozinho. Porque Ele e Jesus sempre foram um. Jesus e Deus sempre teve um relacionamento bem íntimo. Por isso que Ele fala, eu e o Pai somos um. O Pai era a primeira pessoa para Jesus. Jesus procurava o Pai pela manhã, era a primeira pessoa. Era a última pessoa com que Jesus conversava antes de descansar, à noite. Tinha uma perfeita comunhão. Que nós possamos procurar, logo na primeira hora do dia, ao nosso Senhor. E antes de descansar, falar com Ele novamente, para estreitar nossa comunhão com Deus. Uma única vez em que esse relacionamento maravilhoso foi interrompido, foi lá na cruz, por causa dos nossos pecados. Deus meu, por que me desamparastes? Quem é Jesus para você? Você sabe quem é Jesus? Temos outras coisas para falar sobre Jesus. E muitas pessoas acham que Jesus é um revolucionário, é apenas um Marte, um grande filósofo. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro você entrega, e depois você compreende. Primeiro você reconhece, e depois você o conhece. Submissão vem antes de admiração. Quer admirar Jesus? Seja submisso. Quer conhecer Jesus? Reconheça a sua posição diante de Jesus. Quer compreender Jesus? Entregue-se completamente a Ele. Quem é Jesus? Será que você já pode responder? Você crê no Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem para que você creia nele? Jesus disse. Você já ouviu?
falando com você nessa manhã. Eu creio no Senhor Jesus. E disse o homem, na palavra de Deus também, eu creio. E ajoelhou-se diante de Jesus. O que você está esperando para colocar toda a sua confiança em Cristo? Se você observar atentamente, vai vê-lo em muitos momentos da sua vida. Antes de nós orarmos, se você ficar atento, se nós ficarmos atentos, vamos ver Jesus em muitos momentos de nossa vida, guardando a nossa vida, cuidando de cada um de nós, preservando cada um de nós do mal, preparando o momento para que eu e você possa encontrá-lo. Quem é esse que persistentemente tem procurado a se mostrar para você, a se revelar a você? Jesus é a luz do mundo para os que andam na escuridão. Jesus é o pão da vida para as almas famintas. Jesus é a água viva para os corações sedentos. Jesus é a única verdade para os desiludidos. Jesus é o Messias de Deus. Qual é a sua resposta? Espero que você tenha aprendido um pouco mais de Jesus nessa manhã. Eu sei que Jesus, podemos o conhecê-lo através dos evangelhos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos apresenta Jesus. O autor aos Hebreus mostra que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aos Hebreus também nos é dito que temos acesso ao Pai por causa de Cristo. Irmãos e amigos, precisamos conhecer Jesus e nos relacionar com Jesus, porque a palavra do Senhor diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus. Ninguém vai chegar até Deus se não for por Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Como eu falei sobre a roda, de causos, no caso aqui, para nós é as parábolas. De vez em quando é bom você pegar, sentar num canto, só você e Deus, e ali bater um papo com Jesus, e tentar entrar em alguns momentos na vida de Jesus, passear com Jesus pelo deserto, e ver o que ele passou durante os seus 40 dias de tentação. É bom você chegar na casa de Lázaro, Marta e Maria, e cear com Jesus e ver como ele sorria. É bom você chegar no velório de Lázaro e sentir a profunda tristeza que Jesus sentiu e chorar com Jesus. É bom você chegar, sentar ao lado de Jesus, quando é colocado um coxo à sua presença e ele perdoa os seus pecados. E você vai passar a sentir um pouco mais de Jesus e conhecer um pouco mais de Jesus, e com certeza você vai conhecê-lo e entregá-lo, entregar sua vida por completo a Ele. Jesus, Ele está sempre pronto a se revelar a você, a mim, a todos nós. Basta saber se nós queremos conhecer Jesus. Pedro diz: tu és o Cristo, Deus, o Messias, Filho do Deus Altíssimo, o ungido de Deus. Quem é Jesus para você? Vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez chegamos diante do Senhor, com nossos corações gratos, pela oportunidade, Pai, de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, de conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. Vimos aqui, Pai, algumas virtudes que o torna incomparável. Também vimos algumas coisas que nós, os homens, carregamos, que não faz parte da vida de Jesus. Vimos a total obediência de Jesus ao Senhor. Vimos, Pai, que precisamos submeter as suas palavras,
os seus ensinamentos e relacionar mais perto, ou ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Se de fato queremos o conhecer, então temos que estar sempre ao lado de Jesus, sempre conhecendo mais, buscando, Pai, fazer a Tua vontade. Pai, obrigado por esse dia. Quero de uma maneira muito especial agradecer ao Senhor por cada pai da igreja do Senhor. Pai, esses que têm buscado do Senhor sabedoria para cuidar dos seus filhos, para orientar seus filhos. Que cada pai possa buscar no Senhor conselhos para orientar os seus filhos e que os filhos possam ouvir os seus pais ainda na sua mocidade, para que quando forem homens possam continuar no caminho do Senhor. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é um exemplo de filho, um filho temente, um filho obediente, um filho submisso do Senhor, como nosso Pai, maravilhoso e eterno, bondoso. Ao Senhor damos graças, ao Senhor rendemos glória, ao Senhor toda majestade e honra. Ao Senhor, muito obrigado por nos permitir ter acesso, por causa de Cristo, ao trono do Senhor. Por Cristo Jesus te oramos, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém.